spoiler, obrigado. Um spoiler para vocês. Dia 12 de outubro, muito provavelmente nós vamos fazer a nossa festa das nações aqui em Itaquera. Vai ser algo muito legal. Vamos ter aqui barracas das nações, danças típicas das nações. Vai ser algo muito legal. Estou alinhando com os pastores e com os obreiros. Só estou esperando passar o encontro com Deus para alinhar direitinho. Então, se prepare, vai ser uma grande festa aqui em Itaquera. Não fizemos o arraiá por questão de agenda, mas vamos fazer a festa das nações. Vai ser algo muito gostoso para a igreja, um tempo de comunhão precioso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche os olhos, vamos orar. A palavra é a palavra do livro hoje, mas eu preciso passar algo da parte de Deus para o seu coração. Você sai daqui incendiados para realmente sair e conquistar o que Deus tem para você. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nesta manhã o teu Espírito Santo fale poderosamente a cada coração. Espírito Santo, nos livre da mente natural, nos livre do coração corrupto. Nós queremos a mente purificada pela tua palavra e o coração impresso pelo teu Espírito. Nós queremos viver as tuas verdades, nós queremos viver as tuas palavras, nós queremos viver as tuas promessas. Por isso, nesta manhã, fale a cada coração de forma particular. Que seja o Senhor falando, não eu. Que seja a tua palavra entrando, não a minha. Que a tua palavra seja viva e eficaz, que penetre em cada coração, trazendo as verdades espirituais. Em nome de Jesus, diga amém. Fala assim: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra de Deus, em nome de Jesus. Todo domingo eu falo isso, né? Mas toda vez que você fala isso, está bloqueando todo ataque do diabo e permitindo Deus falar o seu coração. Amém? Então, o título do livro, Chamados para Fora, a primeira semana, ele focou muito em sair. Sair aponta que eu estou numa posição, seja ela favorável ou não, e decido mudar de posição, ir para um novo lugar, ir para um novo projeto, ir para uma nova experiência. Então, quando você aceitou Jesus, você automaticamente saiu do império das trevas e foi rumo ao reino do amor de Jesus. E quando isso aconteceu, algumas coisas mudaram na sua vida. Mas só que para continuar, olha aqui para mim, para continuar nesse reino, você precisa se posicionar como esse reino é, como esse reino prega, como esse reino vive. Então não tem como você trazer princípios, sentimentos e verdades deste império das trevas e praticar aqui dentro do reino do amor de Deus. Aqui são outros princípios, aqui nós temos outros sentimentos, aqui tem outra forma de viver. Mas só que nós ainda estamos em transformação. Fala assim: bom, eu e você estamos em transformação. Se pudéssemos demonstrar isso para as pessoas, eu andaria com uma placa assim: desculpe o transtorno, estou em reforma. Essa plaquinha deveria estar no nosso peito, todos os dias, porque você vai errar. Tem hora que você vai estar aqui, vivendo o que a palavra de Deus diz, mas tem hora que você vai estar aqui, trazendo princípios do mundo para cá, para o reino do amor de Deus. Resultado, aí vai dar uma bagunça santa, aí você não vai conseguir, vai ficar mal. Por quê? Você quer viver o que está lá, no reino errado. Fala para o seu irmão: você faz parte do reino do amor de Deus. Então nós não fomos feitos para ficar paralisado, ou para esperar as coisas acontecerem. Na verdade, todas as coisas já foram feitas por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia fala que tudo que você precisa já está conquistado no reino espiritual. Tudo que você precisa, o reino dos céus já liberou sobre a sua vida. Mas existe um detalhe importante para mim e para você: eu preciso acessar, eu preciso tocar, eu preciso chegar no mundo espiritual, trazer a existência no mundo natural, aquilo que Deus tem para mim. Pergunto para você nesta manhã: Deus tem prosperidade para a sua vida, sim ou não? Sim ou não, igreja? Por que não está acontecendo ainda? Porque você ainda não acessou, ou não é o tempo de acessar. Porque Deus tem para nós, nossa família salva, convertida, restaurada, sim ou não? Sim ou não, igreja? Por que não acessamos? Porque não chegou o tempo,
ou porque ainda nós não nos posicionamos. Eu vou falar sobre esse posicionamento hoje. Então tem coisas que vão demorar 25 anos, que como aconteceu com Abraão, para ter um filho. E tem coisas que vão ser imediatos, de forma imediata, desculpa. Você precisa entender que não é o seu tempo e o meu tempo, existe o tempo do Senhor. Mas existe duas coisas importantes: tempo e modo. O tempo que determina é Deus, a forma é Deus, mas o posicionamento é seu. Repito isso: o tempo, quem determina é Deus, a forma que vai fazer também é Deus, mas você que define o seu posicionamento. Se você estiver no tempo certo, no modo certo, mas no posicionamento errado, o que vai acontecer, irmãos? Nada. Você não vai desfrutar. Agora precisamos entender esses princípios, porque em Deus sempre seremos chamados para sair da posição atual para viver algo novo. Deus tem novidade de vida para nós. Deus quer que todos os dias você experimente dele. Como eu vou conhecer a Soraya profundamente se todos os dias eu não conversar com ela? Como eu vou me relacionar com o Clodoaldo e a Luanda se eu não tiver tempo com eles? Como eu vou avançar em relacionamento com o pastor Cristian e Tainá, com o pastor Neto e a Verônica, se eu não tiver tempo de qualidade com eles? Eu tenho que sair da minha posição de não falar com eles e estar próximo deles. E quanto mais próximo deles, mais eu conheço. E quanto mais eu conheço, mais eu tenho intimidade. E quanto mais intimidade, mais desfrute. Então, o que está faltando da minha vida e na sua, é sair dessa posição cômoda, às vezes natural, às vezes pecaminosa, às vezes carnal, e se aproximar daquele que liberou a promessa, daquele que prometeu o que vai fazer. E muitos não saem, deixa eu te falar algo com muita franqueza, muita clareza, não saem dessa posição porque não tem fé. Porque se você crê piamente que ali, perto dessa guitarra tem R$1 milhão, eu falei assim, quem crê que tem R$1 milhão nessa guitarra, vem aqui e pegue. Se você crê piamente, todo mundo sai e vem pegar a guitarra. Por quê? Você crê na palavra do pastor. Então, se você não sai do lugar, porque você não está acreditando em mim. Então, se você não sai da posição atual que você está vivendo, é porque de alguma forma você não está acreditando na promessa. Ah, estou cansada, pastor. Estou tão fadigado, pastor, porque tantos anos, eu tenho pedido há tantos meses, Deus não tem feito. Na verdade, não é que Deus não tem feito, é porque você está fadigado e não saiu da posição. E Deus não pode liberar sem posição. Tempo e modo é de Deus, posicionamento é seu. E você precisa entender isso hoje. E na Bíblia observamos várias pessoas que precisou sair. Eu vou começar a dar uma passeada agora no livro. Várias pessoas que precisou sair dessa posição para ir para a posição que Deus desejou, para que eles desfrutassem da promessa. Mas sair não é fácil, sair é complicado, porque sair significa, eu preciso crer que aquilo que foi prometido vai acontecer. Mas acabei de falar para você que o tempo e o modo é de Deus. Se o tempo e o modo é de Deus, não vai ser do jeito que eu quero e no tempo que eu quero. Deus não vai fazer do jeito que eu quero e no tempo que eu quero. Mas no final Ele prometeu que vai ser glorioso. Aí eu preciso decidir, se eu saio ou não saio. Se eu vou para cima ou não vou. Se eu creio em quem prometeu e quem não prometeu. Essa é a grande diferença do crente vencedor para o crente derrotado. O cristão derrotado é aquele que fica contemplando, lê a Bíblia, sabe que Deus prometeu, mas como o tempo e o modo não é da forma que ele quer, ele não sai do lugar. Ele quer saber, Deus, quanto tempo eu vou receber a promessa da salvação da minha família? Quanto tempo eu vou receber a promessa da minha cura? Qual vai ser a forma? Vai ser através de cirurgia? Vai ser através do milagre lá no culto de quarta-feira? Vai ser como? Quando você faz esse tipo de pergunta, é que você não está confiando no processo de Deus. E Deus tem um processo, porque no final do último capítulo, que é o de hoje, Ele quer que você saia para viver eternamente com Ele. Ele quer que você saia da posição para você ter um relacionamento íntimo com Ele. No final de todas as coisas do sair da posição,
é que você tenha intimidade com Deus. Então Abraão, ele precisou sair do sistema mundano. Ur dos Caldeus, na Bíblia, aponta para o sistema mundano. Existia uma forma de viver em Ur dos Caldeus. A Bíblia diz que Ur dos Caldeus é uma cidade idólatra, onde Deus não falava, onde Deus não operava. A promiscuidade, a idolatria a outros deuses é o que imperava dentro de Ur dos Caldeus. Então Deus não tinha como operar milagre, como abençoar Abraão dentro de Ur dos Caldeus. E aqui vai um alerta para você. Você quer ficar na mesma posição, do mesmo jeito, com as mesmas formas de viver, e quer que Deus te abençoe aqui, em Ur dos Caldeus. Você quer que Deus te mude aqui, em Ur dos Caldeus? Não, querido, Deus não vai te mudar em Ur dos Caldeus. O mundo já está condenado. O mundo já está condenado, destruído. Ele vai para o inferno, vai ser destruído completamente. E as pessoas que são do mundo vão para o inferno. Nós somos do reino do amor de Deus. E como estamos no reino do amor de Deus, nós precisamos sair dessa posição. Hoje eu decidi na minha vida, eu não vou viver o mundo, não vou escutar o mundo. Às vezes eu escuto o jornal Jovem Pan, é o canal de notícias que eu mais gosto, porque é o menos ideológico, né? Vamos dizer assim. E eu escuto eles, mas às vezes eu falo assim, Deus, eu não vou escutar isso o dia inteiro não. Eu escuto na parte da manhã só para saber as notícias, 1 horinha, meia horinha, 40 minutos no meu carro. E quando eu volto escutando palavra. Eu volto escutando louvor. Eu falei, eu vou ficar me vivendo e saber deste mundo? Eu quero saber o mínimo possível para viver, para ter noção. Mas eu quero saber realmente das profundezas do reino do amor de Deus. Eu quero saber da vontade dEle, da verdade dEle para mim. Porque essa verdade vai influenciar aqui. Mas essa verdade não influencia nunca o reino do amor de Deus. E você precisa entender isso hoje, em nome de Jesus. Abraão entendeu. O que ele faz? Saiu, confiou plenamente na vontade de Deus. Palavra semana passada, eu falei sobre revelação e sobre entendimento. Quantos lembram da palavra? Quantos lembram da palavra, semana passada? Revelação e entendimento. Revelação é, Deus me prometeu, não independente de como vai ser, eu confio nele e vou para cima. Entender é o seguinte, só vou se eu entender todo o processo. Só vou se souber quanto tempo vai acontecer isso. Se eu souber, eu vou. Se eu não souber, eu não vou. Então você precisa sair do âmbito do entendimento e entrar no âmbito da revelação. Alguém que sabe e confia em Deus. Então Abraão decidiu confiar em Deus, teve disposição de sair desse sistema. Ei, querido, não adianta, não é trabalhando 24 horas que você vai ganhar dinheiro. Você sabia disso? Não é trabalhando dia e noite que você vai ganhar dinheiro. Tem pessoas que vão trabalhar 2 horas por dia, vai ganhar muito mais que você. Não é quanto trabalha, mas aonde você trabalha, para quem você trabalha e como você trabalha. E esse aonde, para quem e quando, somente Deus pode conduzir. Então tem pessoas que vivem trabalhando absurdamente, achando que é o suficiente para ganhar dinheiro. Não estou negando o trabalho não, você tem que trabalhar pelo menos suas 8 horas por dia, em nome de Jesus. Mas tem pessoas que trabalham 16, 18 horas, só vêm para casa para dormir, comer, tomar banho e voltar a trabalhar. Isso é um absurdo, porque você está dedicando mais de 70% do seu tempo para o trabalho. Você é escravo do dinheiro, e quem reina o dinheiro é o mundo, não é o reino do amor de Deus. Quando você vive em função do dinheiro, é isso que acontece. Abraão decidiu, eu não vou considerar o dinheiro de Ur dos Caldeus. Eu não vou trabalhar para Ur dos Caldeus. Eu vou confiar no meu Deus. E às vezes você também vive a vida mundana no seu casamento. Você quer viver passeando, curtindo, achando que isso vai segurar o seu marido, a sua esposa. Você quer viver em casa, servindo. Eu quero te falar, não estou negando servir, não estou negando você passear, não estou negando você investir. Mas tem pessoas que estão abrindo mão da igreja, abrindo mão do reino de Deus para viver somente família. Ei, querido, família é do Senhor, mas sem o Senhor você nunca vai ter família. Você nunca vai ter família. Então se você não buscar o Senhor, eu lembro uma vez uma irmã chegou para mim, falou assim, pastor, eu estou com dificuldade, porque o meu marido não quer que eu venha para a igreja mais. E eu falei, irmã, a decisão é sua, eu não posso decidir. Ela falou, o que eu faço, pastor? Eu falei assim, eu não vou decidir por você.
Essa é uma decisão sua. Eu só te aponto uma coisa. E te aponto e falo uma coisa. Com Deus, Deus pode salvar você e o seu marido. Mas sem Deus, quem pode salvar vocês? Quem pode mudar alguma coisa? A única pessoa que pode mudar o seu marido se chama Senhor Jesus. Se você deixar de servi-lo e adorá-lo, como você... Mas eu faço isso em casa. Mas a Bíblia fala que a cura está no corpo. A Bíblia fala que o corpo, que você está unido, você cresce com o corpo. Então se você tiver um membro sozinho num canto, o que acontece com você? Você morre. Não existe um membro da igreja que não vive corpo de Cristo, que em algum momento da vida morre. Por isso que esses irmãos que se falam cristãos, mas não andam em igreja nenhuma, eles sofrem demais. Eu fico com paixão. São pessoas que escutam lives, são pessoas que escutam a Bíblia, leem a Bíblia, estudam a Bíblia, mas não têm contato. Eu estava falando com os pastores sexta-feira agora. Falei, pastores, tem irmão que faltou na faculdade, na sexta-feira, para estar na reunião comigo. E tem irmão que saiu lá de Alphaville, trabalhando, correndo para vir estar comigo aqui. E eu falei assim, eu quero te honrar por isso. Sabe por quê? Porque para muitos, estar aqui 1h15, orando, lendo o livro comigo, e nós compartilhando, é perda de tempo. Mas o fato de você estar aqui comigo, estamos juntos, buscando a presença de Deus juntos, está transferindo a vida de Deus. Ou seja, tudo que eu recebo da parte de Deus é transferido para você. Então quando você valoriza o corpo de Cristo, ou seja, todas as bênçãos que são liberadas para cada irmão que está aqui, é liberado sobre a sua vida também. Você precisa entender esse princípio. Porque se o fato de estar aqui, eu não estou bem, não vou para a igreja, não, é aí que você tem que estar, porque é aqui que você vai ser curado. Você precisa sair desse sistema mundano, assim como Abraão. Não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos do céu. Fala para o seu irmão, você é do céu, meu irmão. Não valorize este mundo, não valorize o que o mundo tem. E a primeira coisa que você precisa fazer é sair deste mundo. Vou fazer uma pergunta para você, alguma coisa brilha os seus olhos neste mundo? Quando você olha a riqueza das pessoas, você deseja ter a mesma riqueza que eles? Quando você olha o casamento de um artista, você queria ter o mesmo casamento que eles têm? Quando você olha a vida de prazer e passeios de alguém no mundo, no Instagram, você tem, uau, quero viver isso? Se você é desta forma, ainda você está em Ur dos Caldeus. Sabe para quem que eu olho hoje? Falo assim, uau, pastor Wilson, hoje está pregando lá na Europa, pregando para pessoas. Tem pastores nossos indo lá tá lá no sertão. Nós temos uma ONG no sertão, esqueci o nome da ONG, que vai nas casas e constrói casas lá no sertão. Nós temos a ONG de crianças, que as crianças estão cuidadas. Pastor Aloysio abriu agora uma escola lá na Inglaterra. Nós estamos abrindo, em nome de Jesus, vamos abrir aqui em Itaquera, escola videira também, em nome de Jesus. Ou seja, o que nós estamos fazendo, trabalhando para o reino. Quando eu olho para esses homens, eu quero ser igual a esses homens. Eles são próximos, sinceramente, eu não estou nem aí para a prosperidade deles. Eu quero a unção que está sobre eles, porque quando tem unção, tem família feliz. Quando tem unção, tem poder de Deus. Quando tem unção, tem cura, milagres, sinais e prodígios. Quando tem unção, tem prosperidade do céu. Então você precisa tirar o olho deste mundo. O mundo não tem nada para te oferecer. Fala para o seu irmão, o mundo não tem nada para te oferecer, meu irmão. Fala para o seu irmão, saia do sistema mundano. É a primeira ordem. Foi a primeira ordem que Deus deu para Abraão. Sai do sistema mundano. Se você quer ser chamado por Deus, saia do sistema mundano. Não valorize o sistema mundano. Mas também tem a segunda personagem que nós lemos sobre Esther. Esther saiu do quê? Esther saiu de uma vida sem compromisso. Esther era órfã. Ela era órfã de pai, órfã de mãe. E ela foi cuidada pelo seu parente chamado Mordecai, durante toda a sua infância. E aí o rei decidiu casar com outra rainha, porque a sua atual rainha, chamada Vasti, desonrou, desrespeitou ele, e ele tirou ela da presença do rei Assuero. E o rei Assuero fez como fosse um concurso, queria casar com uma nova rainha, e Esther, indicada por Mordecai, foi casar com esse rei. Na verdade foi para o palácio do rei, se preparou,
se perfumou, se cuidou, e no final das contas, ela foi decidida em ser a rainha. Sabe o que Deus fez? Colocou ela como rainha, como esposa de Assuero. Então é a vida de toda mulher quer, é a vida de todo homem quer, desfrute, descanso, trabalhar pouco, ter muito dinheiro, ter pessoas para trabalhar para mim, curtir a vida. Nós cristãos, deixa eu te falar hoje algo muito importante. O cristão da atualidade, ele quer carro, casa, dinheiro e desfrute. Quando eu falo desfrute, é curtir a vida. Mas o cristão bíblico, ele quer servir ao Senhor e como consequência tem casa, carro e desfrute. São inversão de valores. Você vem para o prédio da igreja, você vem escutar uma palavra porque você quer a transformação da sua vida ou porque você quer servir ao Senhor. Essa condição é importante para você. Esther, ela foi para lá, ela ficou deslumbrada, ela ficou feliz da vida, até um dia que Agai, servo de Assuero, de uma forma muito muito engenhosa, ele tramou o assassinato de todos os judeus, instituiu uma lei, que os judeus teriam, praticamente todos os judeus iam morrer, porque eles tinham que adorar um Deus, e os judeus não iam fazer isso. E Esther era a única judia que estava no palácio, que poderia fazer alguma coisa. Mordecai, seu parente, fala assim: Esther, sai dessa vida sem compromisso. Eu sei que Deus te colocou aí, eu sei que Deus te deu essa bênção, Deus curou, libertou, restaurou a sua família, mas sai dessa bênção porque os seus irmãos judeus vão morrer, e você precisa entrar no aperto, você precisa entrar no desafio, você precisa se posicionar aí para salvar um povo. E quando Esther acordou para a vida, ela entrou numa preocupação, porque afinal, ninguém entrava na presença do rei sem ser convidado, e o rei não tinha convidado ela. E a Bíblia fala que se alguém naquela época entrasse na presença do rei sem ser convidado, ele morreria. Olha o risco que ela sofreu. Ela pensando: meu povo vai morrer, meu tio vai morrer, meu tio não, meu primo vai morrer, minha parentela vai morrer, mas eu estou aqui de boa, porque eu sou rainha. Ela poderia pensar: Deus sabe o que faz, né? Deus me colocou aqui porque Ele decidiu que eu precisava ser salvo e todo mundo morrer. Mas ela falou assim: não vou agir assim. Ela, com ousadia, preocupada sim, mas com ousadia, decidiu sair daquele comodismo para salvar a vida do seu povo. O rei Assuero estende o cetro e abençoa, e permitiu a entrada de Esther sem ela morrer. Isso aponta para mim e para você algo muito importante, porque às vezes a sua vida está muito boa, a sua família está uma bênção, a sua vida financeira está estável, mas a minha pergunta é: Deus não te chamou para ter uma vida estável somente para você, mas Ele quer abençoar todos aqueles que estão à sua volta. E quando você entende esse princípio, você fica incomodado enquanto as pessoas não prosperam. Irmãos, eu tenho minha equipe de pastores e discipuladores. Pensa um cara que fica preocupado, não vou falar perturbado, mas fica assim, angustiado enquanto não vê o bem da nossa equipe. Os irmãos aqui sabem o quanto eu oro pela sua família, pelos seus filhos. Eu sempre pergunto: como está o fulano de tal, como está o ciclano de tal? Porque a minha preocupação é fazer com que a equipe que Deus colocou na minha mão seja abençoada. E eu não descanso, para mim não faz sentido eu desfrutar de uma família poderosa e meus irmãos não. Eu desfrutar de prosperidade e meus irmãos não. Eu preciso sair do comodismo, do conforto e lutar com eles. Como que eu luto? Orando, aconselhando, visitando, estando junto. E assim você foi chamado para isso. A sua família às vezes está comendo o pão que o diabo amassou. Os casamentos da sua família estão sendo destruídos, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos estão se acabando, seus pais, seus tios estão se destruindo, e você está desfrutando de uma vida tranquila. Não, seja Esther, sai dessa posição de conforto e vai pregar o Evangelho, vai manifestar o poder de Deus, vai manifestar a unção do Senhor em nome de Jesus, amém, igreja? Mas às vezes precisamos sair da jaula do medo como Gideão. Às vezes tem irmãos que eles se olham assim: eu não tenho valor nenhum, eu não nasci para ser líder, eu não nasci
para ser feliz. Tem pessoas que vivem uma vida assim, de medíocre, porque acham que não merecem, acham que não foram chamados para isso. Então Gideão, ele tinha tendências de ser alguém completamente medroso. Ele tinha tendências sérias a ser dominado pelo medo, porque era a menor tribo, e da tribo ele era o menor de todos, e o mais pobre. Ele é o menor, a tribo dele já era menor, dentro da tribo a família dele já era menor, e ele era o mais pobre. Olha a situação de Gideão. Aí Deus chega para ele assim: é você, Gideão. Eu sou mais pobre, mais menorzinho de todos. Por que eu? Não tenho condições. Eu não tenho condições de pregar o evangelho. Eu não tenho condições de ser líder. Eu não tenho condições de mudar minha família. Eu, ser instrumento do Senhor, não tem como, Deus. Aí se posiciona aqui no mundo, se posiciona na jaula, é preso pelo diabo. Irmãos, sabe por que pessoas não prosperam? Porque elas têm medo da promessa. Como assim medo da promessa? Deus dá uma direção e não faz. Deus dá um caminho e não vai. Tem pessoas que não são ousados. Qual foi a última vez que você pregou para sua família com ousadia? Qual foi a última vez que você jejuou como você nunca jejuou pela sua casa? Qual foi a última vez que você declarou a cura na sua casa? Eu tenho algumas pérolas. Quando algo acontece na minha família ou na minha vida, eu peço para Deus. Minha mãe ficou doente, os irmãos sabem disso, 2019, quando eu cheguei em Itaquera. Eu fiquei uma crise maluca. Falei: Deus do céu, não faz sentido. Eu estava aqui do lado da casa dela, 10 quilômetros, e o Senhor me joga lá para Itaquera, a 60 quilômetros da casa dela, e agora ela está com AVC, precisando de mim. Não faz, eu pirei nessa conversa com Deus. Eu fiquei bem maluco com Deus. Falei: como assim, Deus? Me explique por quê. Ou o Senhor cura ela, ou o Senhor me explica por quê dessas coisas. Porque eu não faço, faz sentido isso para mim. Eu comecei uma luta espiritual, uma oração. Foram 2 anos, irmãos. Fala comigo assim: 2 anos. Foram 2 anos, não foi 2 dias. Foram 2 anos para Deus falar comigo. Mas acredite no seu pastor, em nenhum desses 2 anos eu desisti. Cada sexta-feira que eu ia pegar ela para o médico, eu ia no carro chorando. Falei: Deus, eu preciso de uma direção sua. Eu preciso, porque eu estou com medo. Eu estou me sentindo um mau filho. Eu estou me sentindo que abandonei minha mãe. Eu estou me sentindo que alguém que não estou cuidando da minha mãe. O Senhor precisa me falar por quê? Porque o Senhor me deu uma igreja tão preciosa como Itaquera, e eu estou vivendo essa situação, e o meu irmão me cobrando de cuidar da minha mãe. Como é isso, Deus? E eu fiquei em uma crise, eu ia chorando. Vou confessar algo para os irmãos. Falei assim: Deus, ou o Senhor cura ou mata ela. Eu orava assim às vezes: ou o Senhor cura, ou o Senhor mata ela, porque Ele está me angustiando. Até um dia que o Espírito Santo falou comigo assim: quem é você para definir a vida e a morte? Quem é você para definir os passos que eu dou? Eu sou o seu Deus. E se eu permitir que isso acontecesse, é porque eu tenho um propósito. Não é somente na sua vida, é na vida da sua mãe também. Eu estou preparando para ela. Eu chorei esse dia. Eu estou preparando ela, porque ela vai reinar comigo. Ela vai ter uma posição de glória aqui nos céus comigo. Então eu estou terminando de preparar a minha noiva, chamada Silsa, para ela vir reinar comigo. Quando eu escutei isso, eu chorei. Falei: Deus, me perdoa. Me perdoa, Deus, porque eu fiquei angustiado. E na verdade essa situação não foi para matá-la, foi para moldá-la a ser perfeita para Cristo. Quando eu entendi isso, fiquei em paz. E Deus começou a liberar grandes milagres. Mas o medo estava no meu coração. Qual é o medo? O medo da acusação, o medo da rejeição, o medo de falarem mal de mim, o medo de pensarem mal de mim, o medo de Gideão, o medo me impedindo de fluir. Eu quase desisti de vir para cá. Eu cheguei para o pastor Wilson, falei: pastor Wilson, minha mãe ficou doente. Sabe o que ele falou? Você decide. Você decide, Alexandre. Tudo que você está falando aí é lícito, é válido. Se você quiser voltar lá para ser pastor auxiliar, você volta para lá para ser pastor auxiliar, e eu coloco outra pessoa lá. Eu falei: Deus, que pensa um cara que ficou pirado. Eu fiquei desse jeito, o medo me dominando. Mas graças a Deus me posicionei.
sair dessa jaula do medo e decidir: Deus, vou estar aqui. E qual foi o dia que eu decidi isso? No dia que eu sentei com ela, fazia 2 meses que ela teve AVC, ela teve em maio, era o mês de julho. Falei: mãe, eu estou numa crise, porque eu estou assumindo a igreja lá, e eu não sei o que faço, porque só está doente. Sabe o que ela falou assim? Continua firme lá, Deus está me moldando. Ela falou assim: ó, Deus está me moldando, é que ela não fala, né? Deus está me moldando, eu te criei para ser um homem de Deus. Aquele dia eu chorei diante dela, porque eu entendi, porque Deus queria fazer em nossas vidas, mas até compreender completamente que foram 2 anos. Então, você precisa sair do medo. Às vezes o medo de perder a família, o medo de passar necessidade, está impedindo de você desfrutar do melhor do Senhor. Você não se envolve com célula porque tem medo das pessoas, que tem medo de ser rejeitado, tem medo de fechar a célula. Você não visita as pessoas porque tem medo da resposta das pessoas. Sai desse ambiente do medo, porque onde impera o medo, o amor não pode reinar. Aonde existe o amor de Deus, o medo vai embora. Fala para o seu irmão: o amor de Deus vai lançar fora todo o medo. E teve Isaac. Isaac também foi alguém que saiu. E aqui, pastor Wilson nos ensina a sair de uma vida natural. Eu sou filho de uma mulher que é cristã há 50 anos. Então, praticamente eu nasci num prédio, nasci na igreja, né, no corpo de Cristo. Então, algumas coisas que minha mãe enfrentou para sair do mundo e entrar no corpo de Cristo, eu não enfrentei. Então, eu nunca desviei. Nunca fui de beber, nunca fui de fumar, nunca fui para balada, nunca tive uma vida promíscua. Então, assim, algumas coisas eu enfrentei. E aconteceu isso com Isaac. Isaac não precisou sair de Ur dos Caldeus. Isaac já nasceu na terra prometida. Isaac já viveu na terra prometida. Mas só que ele viveu de uma forma como fosse o Pedro e Davi hoje, meus filhos. Eles estão aqui porque já estão desfrutando daquilo que eu já conquistei. Isaac desfrutou daquilo que Abraão conquistou. Mas só que Isaac precisava ter as próprias experiências com Deus. Porque viver igreja era natural para Isaac. Viver igreja era natural para a vida de Isaac, o seu dia a dia. Então não existia a vida mundana, era igreja. Mas dentro do corpo de Cristo, podemos viver de 2 formas: de forma natural ou de forma sobrenatural. A forma natural é o seguinte: eu só recebo a herança do que Deus deu para o meu pai. A forma sobrenatural, eu começo a ter as minhas próprias experiências para crescer mais e mais. Então, às vezes você está muitos anos na igreja e vivendo a vida cristã, acredite, mesmo estando todo domingo, mesmo estando toda a célula, de forma natural. Você se acostumou com o estilo de vida. A família não converteu completamente? Tá bom. Estou convivendo com o salário mínimo? Tá bom. Minha célula não multiplica? Tá bom. Deus sabe todas as coisas, afinal, Ele tem o controle de tudo. Essa é a velha frase do crente natural. Deus tem o controle de todas as coisas, Ele sabe o que faz. É aquele que não quer sair da posição de conforto, porque não quer ter trabalho. Mas Isaac foi obrigado a ter um posicionamento, porque sobre Canaã, depois da morte de Abraão, houve fome na terra. E quando houve fome na terra, de forma natural, o que ele pensou? Vamos para o Egito, porque lá tem comida. Aí Deus aparece para Isaac e fala assim: não, você não vai para o Egito, você vai confiar em mim como seu pai Abraão confiou, e vai ficar em Canaã, e você vai ver que vai ter abundância sobre a sua vida. E aí Isaac teve que decidir, sair do natural e confiar no sobrenatural. Porque tem hora que a resposta é lógica. Não está feliz no emprego? Muda de emprego. Não está feliz com o casamento? Separe e casa de novo. Não está feliz com onde está morando? Sai dessa casa e vai para outro lugar. Lembro que eu comprei uma casa ali nos Remédios, e na rua tinha uma centro de Umbanda. Então, de forma natural, eu poderia fazer o seguinte: vou vender essa casa e comprar outro apartamento, porque eu não gosto disso, estava incomodando a gente. Mas de forma sobrenatural, o que eu posso fazer? Orar para fechar. Adivinha o que o pastor fez? E o que aconteceu? Fechou.
para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu vou te dar uma recado, aonde eu morei, e teve centro de macumba, lá não ficou perto de mim. Porque eu sempre orei, impondo as mãos, declarando, aqui é lugar de bênção. No raio de 1 quilômetro que eu morar, só vai existir bênção de Deus. Porque eu sou assim, eu sou sobrenatural. Fala para o seu irmão, você é sobrenatural. Isaac decidiu crer no sobrenatural. Falou, tá bom Deus, estou morrendo de medo, estou preocupado, mas eu vou ficar aqui e vou crer como o meu pai. O que aconteceu? Prosperidade do céu foi sobre ele. Fala para o seu irmão, saia do seu natural. Filho pródigo também, foi alguém que teve que sair. Eu até fiquei curioso quando li esse texto. Falei, o que eu vou aprender com o filho pródigo, né? Só fez besteira, saiu da casa do pai, e ainda gastou tudo e volta arrependido ainda. O que eu vou aprender com esse homem? Só vou aprender o que não fazer. Mas só que o filho pródigo nos ensinou algo. Lembrando da história do filho pródigo rapidamente, ele foi alguém que pediu a herança para o pai. De alguma forma ele se sentia vítima do pai. Porque afinal, meu pai tem tanto dinheiro, meu pai tem tanta coisa, e eu não desfruto de nada. E tem um mundão aí fora para eu desfrutar. Ou seja, eu sou vítima do meu pai. Irmãos, o que nós temos hoje com os jovens, adultos, pessoas que são vítimas do governo, vítimas do presidente, vítimas da escola, vítimas de uma família. Eu sou pobrezinho porque nasci na família tal, eu sou desse jeito porque não tive pai, eu sou ladrão porque meu pai era ladrão, eu sou uma prostituta porque meu pai é um prostituto, eu sou nervoso porque em casa só tem gritaria. Vítimas, colocando as suas atitudes na responsabilidade de outras pessoas, ou da circunstância que viveu. Eu nasci numa família pobre, que morei num quintal que tinha 15 famílias. Eu morava em 3 cômodos, eu e mais 2 irmãos num quarto, meu pai e minha mãe no outro quarto, e uma cozinha pequena. Lá na minha amizade, eram moleques na rua, boa parte morreram na cadeia, outros foram presos, estão na noia, e poucos salvaram. Então tinha toda a condição contextual, social, de ser um nada neste mundo. Mas só que eu não me fiz de vítima, como o filho pródigo. E aí ele sai de casa, ele vai viver a vida, gasta o dinheiro, ele gasta tudo que tem, quando acaba tudo, ele vai procurar emprego, vai comer comida de porcos. Ele poderia falar assim, o meu pai foi muito ruim comigo, porque ele sabia que eu ia viver isso, e deixou eu sair de casa. Se ele fosse um bom pai, ele não deixaria ele vir atrás de mim. Ele não fez isso. Ele saiu, chega de ser vítima, chega de achar a culpa nos outros, chega de achar problema nos outros. Eu vou decidir agora, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou me arrepender, e eu vou mudar de vida. Ou seja, ele caiu em si, ele percebeu que o problema da vida dele era o ego, ele percebeu que o problema da vida dele é as verdades dele, porque quem é egoísta é o seguinte, eu mando, eu decido, é do meu jeito e acabou o assunto, se você quiser é assim, se você não quiser vai embora. Egoístas são assim, pessoas que são arrogantes são assim, como o filho pródigo. Ele foi muito arrogante com o pai em pedir a herança, mas ele poderia ser arrogante culpando o pai pela situação dele, mas ele caiu em si, e ele saiu dessa posição de vítima, e decidiu voltar para a casa do pai, por isso ele foi salvo. Queridos, em nome de Jesus, seja alguém hoje, que saia da posição de vítima, e volte para a casa do pai, saia da posição de vítima, e prospere em nome de Jesus, saia da posição de vítima, a sua célula não multiplica, não é porque o seu discipulador não vai lá, o seu casamento não muda, não é porque você não é acompanhada, é porque você ainda não se posicionou, não saiu dessa posição de vítima. Chega de ser vítima, hoje é o dia de você ser protagonista da sua história, e mudar a sua história, e declarar poder, unção e vida, e viver o que Deus tem para a sua vida, como promessa em nome de Jesus, aleluia, oh glória a Deus. Maria também teve que sair, ela teve que sair da zona de conforto, e eu creio que foi uma das decisões mais difíceis. Virgem, noiva de Zezinho,
José. De repente vem alguém chamado Espírito Santo e fala assim: e aí, beleza? Beleza. Estou a fim de colocar o Salvador do mundo na sua barriga. E ela fala assim: tá bom, eu aceito. Então, ela teve que sair da zona de conforto, porque ela vivia uma vida tranquila. Era pobre, mas vivia uma vida tranquila. Ela tinha paz. E ela decidiu assumir uma posição muito difícil, porque hoje em dia, infelizmente, não é escândalo, uma mulher grávida sem pai, ou sem marido. Gravidez na solteirice, na vida solteira. Ainda assim, para nós cristãos ainda a gente tem um pouco de escândalo, tal. Mas no mundo não é mais esse problema. Imagine há 2000 anos atrás, uma mulher noiva de José e grávida antes do casamento. O que iam pensar dela? E o que José ia pensar dela? Qualquer um de nós pensaríamos assim: vixe, acabou o casamento. Com certeza Zezinho não vai ficar com essa mulher. Zezinho vai pular fora e vai arrumar outra noiva. Então a cabeça dela virou tudo isso: vão me acusar, vão querer me apedrejar, vão querer me colocar como uma prostituta, o José vai me abandonar, e eu vou viver uma vida miserável. Olha a situação. Mas ela chega diante do Espírito Santo e fala assim: tá bom, diante do anjo, tá bom, eu aceito. Então ela decidiu sair do conforto, do normal, do natural, para viver essa experiência com Deus. Ou seja, ela saiu da zona de conforto para viver o sobrenatural de Deus. Sabe, querido, você não vai desfrutar de sobrenatural na mesma posição. O Espírito Santo está me falando aqui com muita clareza. Tem pessoas que fazem anos, fazem meses que estão na igreja e não desfrutam de sobrenatural, porque você não se arrisca com o Espírito Santo. Você não arrisca jejuar como você nunca jejuou. Você não arrisca orar como você nunca orou. Você não arrisca, às vezes, a ofertar e dizimar como você nunca dizimou. Você não arrisca se entregar na cela como você nunca se entregou. Você não arrisca assumir uma nova função dentro da igreja, a conectar com o corpo como deveria ser. E por conta disso você não desfruta. Você não consegue escutar a voz do Espírito, discernir o que é Espírito e o que não é Espírito. E por isso não vive sobrenatural. Hoje sai dessa posição em nome de Jesus. Diga aleluia. A equipe de louvor pode subir, por favor. E por último, Jesus saiu da sua glória. Projeta o texto para mim, por favor. Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, quando Deus criou Adão, ele observou claramente: não era bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma varoa idônea. Então isso aponta para algo muito importante para Deus. Deus não vive sozinho. Deus não vive de forma individual. Ele vive de forma corporativa. Então quando Ele criou o homem, Ele tinha um objetivo de se relacionar intimamente com o homem. Tanto que todos os dias Deus ia lá no Éden, na viração do dia, se relacionar com o homem. Pergunta: e aí, Adão, como foi o seu dia? E aí, Adão, como está aí a situação com os animais? E aí, está comendo direitinho? Está tudo bem, funcionando? Essa relação, Deus tinha prazer com Adão. E o pecado destruiu isso. O pecado quebrou isso. E aí Deus, com seu infinito amor, Ele olha para a Trindade e fala assim: e aí, você, Jesus, vai ter que descer.
Você vai ter que se assemelhar ao homem, ou seja, você vai ter que sair da sua glória para descer e se parecer com o homem, porque é a única forma de nós novamente se relacionar com o homem. Olha que precioso isso. Deus decidiu no início, criou o homem, tudo perfeito. O homem que erra, quem errou, irmãos? O homem. Fala para o seu irmão, o homem pecou. Então, muitos de nós falariam o quê? Se vira, o problema é seu agora, deixa eu fazer outra criação. É o que nós fazemos com os casamentos às vezes. Você errou? Divórcio. O filho errou? Acabou. O pai pisou na bola? Acabou. Como nós somos fáceis em destruir relacionamentos. Como somos fáceis em quebrar alianças. Mas Deus não é assim. Ele falou assim: ei Jesus, Espírito Santo, o que nós vamos fazer? Porque afinal, eu amo esse homem, mesmo ele pecador. E precisamos restaurar essa relação. Jesus levanta a mão assim, estou imaginando, tá? Não foi bem assim. Jesus pode contar comigo. Se alguém de nós precisamos perder a glória, eu perco minha glória. Texto de Filipenses capítulo 2. Se esvaziou da glória dele e desceu para ser semelhante ao homem. E quando ele falou, mostrou semelhante ao homem, ele mostrou: olha, eu te amo. Eu te amo tanto, 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 a ponto de eu vou morrer na cruz e o meu sangue vai pagar pelos seus pecados. E a Bíblia fala que quando ele faz isso, o homem é restaurado à forma inicial. E ele, como não tinha pecado, ele foi glorificado, ou seja, ele veio, perdeu sua glória, e por conta dessa atitude de morrer pelo homem, por esse amor tão precioso, ele volta para a glória, e está construindo novamente aquela relação entre homem e Deus. Mas só que agora, a peteca está na minha mão, a decisão está na minha mão e na sua. Qual decisão? De sair desse ambiente mundano e querer essa glória. Tudo isso que foi ministrado para você até hoje, nessas 7 lições, é para você entender que até o próprio Jesus saiu para restaurar relacionamento com você. Até o próprio Jesus saiu para liberar a promessa sobre a sua vida. O próprio Jesus saiu da sua glória para dar acesso a você e para mim, de desfrutar de tudo que Ele tem na rede dos céus. Mas eu e você precisamos decidir querer viver isso, querer experimentar essa glória, querer experimentar esse poder, porque hoje Ele não está longe, Ele mora dentro de você. Primeiro, Deus era um Deus distante do Velho Testamento, onde falava com um único homem e todo mundo escutava. Pois em Jesus, Deus se fez presente, viveu do lado do homem. E depois da morte de Jesus, Deus se fez presente, morando dentro do homem. Então hoje você tem todo acesso aqui. Simplesmente levantar suas mãos e falar: Senhor, eu quero a tua glória. Senhor, eu quero a tua presença. Eu saio da posição natural, eu saio da posição de pecado, eu me santifico e me consagro diante do Senhor. Eu quero ter relacionamento contigo, porque não adianta, querido. Se eu quero ter um bom relacionamento com a Soraya, eu não posso me prostituir com outras pessoas. Se você quer viver um relacionamento íntimo e profundo com Deus, você não pode se prostituir com o mundo, e querer as coisas do mundo, e desejar as coisas do mundo. Não tem como essa relação avançar. Hoje você precisa decidir: Deus, eu quero a tua glória, porque o Senhor mostrou para mim que me ama muito, deixando a sua glória e vindo para a terra. E hoje eu quero viver isso contigo novamente, como fosse lá no início no Éden. Eu quero me relacionar contigo novamente, eu quero ter intimidade contigo novamente. Queria te convidar a ficar de pé neste momento, em nome de Jesus. Assim como Jesus saiu da sua glória para nos dar o direito de viver a eternidade com Ele, precisamos hoje tomar a decisão de sair de tudo aquilo que impede a minha intimidade com Ele. Primeiros 7 capítulos desse livro, ele te mostra: você nunca vai viver o chamado de Deus se não sair da sua posição natural.
Você nunca vai viver o chamado de Deus se não largar os seus medos. Você nunca vai viver o chamado de Deus se você não abrir mão do seu conforto. Você nunca vai vencer e conquistar se você não sair da posição de glória natural. Hoje você precisa decidir, sair para fora. Fala: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui para mudar a minha geração. Eis-me aqui para mudar este mundo. Eis-me aqui para ser um instrumento em tuas mãos. Principalmente, eis-me aqui para me relacionar intimamente contigo, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, nós vamos cantar um louvor agora. E logo em seguida eu quero orar por você. Comece a falar: Senhor, eu quero sair hoje. Eu quero sair hoje da minha posição natural. Eu quero sair hoje, Senhor, deste mundo, sistema mundano. Eu quero sair hoje dos meus medos. Eu quero me entregar completamente ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em te achar, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti a tempestade não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Eu queria que você, neste momento, estendesse sua mão sobre o ombro do seu irmão. Eu tenho certeza que absoluta que todos nós queremos sair dessa posição natural de medo e desfrutar das promessas de Deus. Alguém não deseja isso? Glória a Deus, todos desejam. E eu quero que você ore pelo seu irmão, porque a próxima semana nós vamos falar sobre como sair, como viver as promessas, como viver o reino de Deus. Porque uma vez que eu saí dessa posição e entrei no reino de Deus, nós vamos aprender essa semana no livro como se vive aqui, como que é a forma de desfrutar das bênçãos, dos milagres, da salvação, da restauração aqui. Quais são os princípios que o reino nos ensina, porque são infalíveis. Uma vez que você praticar a palavra, ela vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Então vamos orar um pelos outros, de dois em dois. Ore pelo seu irmão, fala: Senhor, traz revelação do sair para o meu irmão agora. Comece a orar. A tempestade, o vento forte. Ore, ore e profetize agora. Ore e profetize agora. Poder de Deus, a unção do Espírito Santo. Receba agora vida. Receba agora vida. Receba agora a vida de Deus. Poder, 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 poder. A tempestade
ore e declare. É o tempo de você sair dessa posição e desfrutar do reino de Deus. Você é filho amado. O Espírito está sobre você para desfrutar da glória, da unção que está sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Em ti. Temer por quê? Temer porque não tenha medo. Ele está com você todos os dias da sua vida. Receba da vida, receba da unção, em nome de Jesus. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Senhor Jesus, eu declaro nesta manhã um espírito correto e posicionado diante do Senhor. Pessoas que vão sair desse estilo de vida do império das trevas e vão viver o reino do amor de Deus com os princípios daqui. Hoje decidimos sair como Abraão do sistema mundano. Decidimos sair como Esther, Senhor, do comodismo. Decidimos sair como Isaac, do natural. Decidimos sair como filho pródigo, de cair em si e vencer o ego. Decidimos sair como Maria, viver o sobrenatural de Deus. Mas nós declaramos, Pai, e aceitamos esse sair do Senhor e decidimos nos aliançar contigo nesta manhã. Traga essa disposição de sair daquilo que tem impedido os meus irmãos avançarem e desfrutarem de todas as promessas do Senhor. Eu declaro bênçãos sem medidas. Eu declaro um domingo sobrenatural. Eu declaro uma semana fabulosa na tua glória, onde os meus irmãos terão experiências no jejum com o poder e a graça do Senhor. Serão instrumentos, Senhor, para a salvação de muitas vidas, células poderosas, famílias gloriosas, vida financeira abençoada, a saúde perfeita. É o que nós declaramos sobre a tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Quem crê diga amém, quem crê diga aleluia. Você pode aplaudir o nome dele. Aleluia. Nós estamos concluindo o nosso culto. Abraça o seu irmão e fala assim: chegou o tempo de você sair, em nome de Jesus. Deus te abençoe.